dia, professor Ralph falando, revisão. Acho importante esse momento de coronavírus agora a gente poder falar um pouquinho sobre o revisional da nossa matéria, né? Fazer aquele flashback básico que a gente faz em sala de aula. Galerinha do 8º ano, eu resolvi mandar em vídeo para que vocês não ficassem com saudade dessa carinha bonita. Então tá aqui, ó. Para a galera do 8º ano a gente vai trabalhar um pouquinho que a gente trabalhou no capítulo 1 da nossa aula. Alguns conceitos básicos que o professor Ralph aqui passou para vocês em sala. Estado, nação, território e país. Segue. Primeiramente, acho importante vocês acionarem o sininho do nosso canal. Manda um like nesse vídeo esperto aí do professor Ralph. E segue as nossas redes sociais. Então tá aí. O professor Ralph vai falar um pouquinho para vocês do conceito de Estado. A gente trabalhou em sala de aula o que é um Estado, né? Então aqui, politicamente organizados, administram um determinado território. Eu tenho como exemplo o governo brasileiro. A gente pega lá o nosso presidente da República, que é o poder executivo, que eu vou falar mais abaixo. Esse é o conceito de Estado. Estado brasileiro. Então a gente paga os nossos impostos para que o Estado politicamente organize o nosso território, que a gente vai falar futuramente, e administre ele de uma certa forma. Beleza? Lembrando a vocês que qualquer dúvida ao final dessa videoaula, eu vou colocar para vocês o e-mail ali, para que vocês possam mandar as dúvidas, perguntas, quais foram os infortúnios da nossa videoaula. Conceito de nação. Isso é um conceito importante, porque a gente vai perceber algumas nações espalhadas pelo mundo que não têm o seu próprio território. Eu dei como exemplo para vocês em sala de aula uma nação que existe ali na região do Oriente Médio, e é perseguido em vários outros lugares, é minoria naqueles territórios que eles ocupam, os curdos. E coloquei aqui para vocês um outro exemplo, que aqui em Resende a gente tem um grupo, inclusive, morando ali na Fazenda da Barra, os ciganos. É uma nação. Conceito de território. Para a geografia, território é essencialmente importante. Quando a gente delimita uma área, um espaço geográfico, onde eu possa estar percorrendo aquele espaço geográfico, um determinado estado, uma determinada nação. Lembrando sempre para vocês que eu falo, dou sempre aquele exemplo básico daquela fotinha que a galera que vai nas fronteiras brasileiras ali e tira aquela foto assim, particularmente muito maneira, para não falar o contrário, eu tô com um pé num país e um pé no outro. Esse é o conceito de território. Cada país exerce aquilo que a gente chama de soberania. Só abrindo um parênteses básico, soberania, soberano, exerce o próprio poder naquele território. Então é um espaço apropriado, delimitado, onde o Estado exerce soberania. Poder, tem suas próprias leis. Isso é o conceito básico de território. Dei como exemplo o território brasileiro. A gente sabe que estados, né, aquele minúsculo, lembra que a gente fez um exercício básico, estado maiúsculo, estado minúsculo. Estado minúsculo eu estou falando dos nossos estados aqui do território brasileiro, como o caso do estado do Rio de Janeiro. Então assim, exerce soberania dentro do seu próprio território, o estado maiúsculo, que é o poder executivo lá, exercendo aquele poder soberano. Governo. Quem é o governo? Aquele que governa, aquele que produz poder, emana poder para nós enquanto cidadãos brasileiros. É uma estrutura política, divididinho. Eu sei que vocês não curtem muito essa história de política, mas eu já falei para vocês que vocês exercem política o tempo todo, né? Sejam com os pais, sejam com os professores e com os próprios colegas em sala de aula. Está exercendo ali uma política, a política da boa vizinhança, a política da troca. Isso é o poder executivo, né? O exercício de poder está diretamente ligado ao governo. Eu dividi aqui para vocês aquilo que a gente também trabalhou em sala de aula, os 3 poderes brasileiros. Lembrando que lá em Brasília, eu falei isso também em sala para vocês, a Praça dos 3 Poderes. Ali, desculpe o erro de português, ali está praticamente delimitado os 3 poderes. Você tem de um lado o executivo. Quem é o executivo? O presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está lá no Palácio do Planalto, dentro da Praça dos 3 Poderes. Legislativo, Congresso Nacional, aquela casa santa e abençoada, para não dizer outro nome, está lá onde estão os nossos deputados, os nossos parlamentares. Eles criam as nossas leis, nem sempre são cumpridas, vale lembrar isso para vocês, mas os bonitinhos estão lá, né? Exercendo aquele poder
legislativo ganhando aquele dinheirinho bem basicão que a gente fala e colocando em prática a criação das leis que vão ser, obviamente, fiscalizadas, fazer cumprir pelo judiciário, né? O poder judiciário também representado pelo STF na Praça dos Três Poderes. Esses três poderes, eles são independentes dentro da nossa democracia. Lembrando a vocês que a gente vive um regime presidencialista. Isso é uma forma de governo onde nós, democraticamente, a partir dos 16 anos de idade, escolhemos nossos representantes, aqueles que vão administrar a nossa nação, o nosso território, o nosso estado, o nosso país. Então esses foram os conceitos básicos que eu trabalhei com vocês para finalizar naquele conceito, assim, digamos, mais importante, o próprio país em si, onde todos esses demais conceitos, Estado, nação, território e governo, eles se fazem presentes. Entidade política independente, que possui todos os demais conceitos, é completamente independente. Quando a gente fala de país, ele tem as suas próprias leis, ele exerce sua soberania, ele administra o seu território, faz cumprir tudo aquilo que o Estado e aquilo que o governo determina para nós. A gente está no momento agora de Covid-19, né? A gente está falando no popular aí, falando sobre o coronavírus. Então, assim, a gente está vendo que os governos, eles estão tomando algumas medidas essencialmente importantes para que a nossa população consiga passar por esse período difícil de uma forma um pouco mais fácil. É óbvio que é um momento complicado, é um momento que precisa que o governo faça valer a política do Estado. Então toma-se uma determinada medida através das leis, são criados projetos de leis para que o nosso país passe tranquilamente por esse período complicado, onde o professor Ralph está aqui virtualmente trabalhando com vocês. Preferi fazer essa revisãozinha em vídeo, para que vocês possam realmente poder ver o professor trabalhando um pouco daqueles conceitos que foram retrabalhados em sala de aula, e para ficar como atividade, já que os exercícios conceituais a gente trabalhou em sala de aula, vão ficar os exercícios contextualizados e os de aprofundamento, que tem no material de vocês, no capítulo 1, e lembrando sempre para acessar o portal Eleva, porque lá nós temos novas formas de exercício que serão trabalhados depois no teste, né, nas avaliações futuras. Então é importante que você possa estar sempre acessando o portal Eleva, pegando um pouquinho daquilo que está sendo trabalhado lá pelo Eleva para elevar o seu conhecimento. Gostaram da piada? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão para essas nossas videoaulas aqui, Ralph gostou? Mentira! Ralph Rigotti, @iCloud, né? Ou in English, né? Anglo-americano tem que ter o English. iCloud.com, professor chique é iCloud. Então vamos lá, manda suas dúvidas, ou ao final desse vídeo, mande também sua dúvida e sugestão, a sua pergunta. Gostou do vídeo? Achou que o professor Ralph desempenhou bem a sua função virtual? Então tá lá, manda sua pergunta para o professor Ralph. E a próxima videoaula, eu espero que vocês estejam antenados no nosso canalzinho, porque vai tocar aquele sininho básico e eu vou aparecer com essa carinha bonita na telinha. Valeu!